Olá, para quem não me conhece, sou a professora Gina, formada em matemática e mestre e doutora em educação matemática. Estou encarregada desse trabalho com os senhores. Análise combinatória é uma parte da matemática e é fundamental como estudo da contagem, importante para a estatística. Tentarei simplificar o máximo possível para um melhor entendimento. Você terá um texto com as definições e os exemplos, todos explicados. Tem também um texto complementar que contém exemplos resolvidos e explicados. Este vídeo com mais explicações e depois de ver tudo isso, faça os exercícios. Lembre-se que eles contribuirão para a sua nota final. Sempre que tiver alguma dúvida, volte ao texto complementar e procure um exemplo similar para ajudá-lo. Bom trabalho! O objetivo da análise combinatória é compreender e aplicar os princípios fundamentais da contagem. A análise combinatória ela é dividida em 3 partes: permutação, arranjo e combinação. Nessa primeira parte, nós veremos só permutação. Para um primeiro exemplo de contagem, vamos imaginar que eu preciso saber quantos carros podem ser emplacados com o nosso sistema de identificação, que é de 3 letras, os 3 primeiros dígitos são letras e os 4 próximos dígitos são números. O que nós sabemos mais dessa informação? Para letras, eu tenho um total de 26. E para os números, eu tenho um total de 10 números, do 0 ao 9. Então, a nossa placa, ela segue o formato abaixo, letra, 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 número, 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 número. Então, eu vou ver para cada posição quantas opções eu tenho, quantas possibilidades eu tenho para cada posição. Então, para a primeira letra, eu posso escolher entre as 26. Para a segunda letra, eu também posso escolher entre as 26. Para a terceira letra, eu também posso escolher entre as 26. Passando para os números. Para o primeiro número, eu tenho 10 opções. Ele pode ser de 0 a 9. Para o segundo número, também eu tenho 10 opções, de 0 a 9. Para o terceiro número, também 10 opções, de 0 a 9. E para o quarto número, também 10 opções, de 0 a 9. Para saber quantas placas eu posso emplacar para os carros, é só multiplicar todas essas opções, uma a uma. 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10 e vezes 10. Tendo um total de 175.760.000 carros possíveis de emplacar. Para análise combinatória, eu uso uma ferramenta da matemática chamada fatorial, que nada mais é um produto de números naturais, obtendo-se um outro número natural. E ele é representado pelo número e o sinal de exclamação. Por exemplo, se eu tiver o número 3 fatorial, eu começo no 3 e vou fazendo a multiplicação, diminuindo até 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1. O 4 fatorial, mesma coisa, só que eu começo agora no 4 e vou diminuindo até 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 8 fatorial, a mesma coisa, só que agora eu começo no 8 e vou diminuindo até 1. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim sucessivamente. Um artifício matemático que usamos para fatorial, quando ele é muito complexo, é a simplificação de frações. Tá? Então, por exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho aí a divisão. Fração é sinal de divisão. Então, 7 fatorial dividido por 4 fatorial. O maior é o 7. Então, eu pego o 7 e vou abrir. Lembre-se que fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Neste caso, eu abri o fatorial em produto até o 4.
E aí, no final dele, eu tenho que colocar o símbolo do fatorial, que é a exclamação. Por quê? Porque eu não fui até o 1, não fui até o final, eu parei no 4. Por que eu parei no 4? Porque no denominador, embaixo da fração, eu tenho 4 fatorial. Então, se eu tiver uma fração onde eu tenho um produto em cima, que é a multiplicação, e um produto embaixo, o número igual de cima com o número igual de baixo, eu posso simplificar. Então, veja, eu cortei o 4 com 4. Então, me sobrou só 7 vezes 6 vezes 5, que é muito mais fácil de fazer do que se eu tiver que multiplicar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Depois multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E depois fazer a divisão desses números, tá? Então, muito mais difícil. Então, qual é o artifício que eu uso? O artifício é sempre abrir o fatorial até atingir o maior fatorial, até atingir o valor do menor fatorial. E aí, então, você simplifica. No exemplo 2, o maior fatorial está embaixo. Então, eu abri o 4 até atingir o 3. Cortei o 3 fatorial com 3 fatorial, sobrou um quarto. Embaixo, eu tinha, no exemplo 3, eu tinha 5 fatorial dividido por 5, um número natural simples, tá? Então, abri o 5 até o 1, olha lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E simplifiquei o 5 com 5. E aí, sobrou o produto de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? No quarto exemplo, eu tenho 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatoriais. Então, no denominador, embaixo da fração, eu tenho 2 fatoriais, o 4 e o 3. Então, vou pegar o maior, que é o 7, e vou abrir até o maior de baixo, que é o 4, para poder cortar os dois. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Cortei o 4 com 4, simplifiquei, né? E embaixo, em cima ficou 6 vezes 5 vezes 6 vezes 5. E embaixo ficou 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar? Posso. Embaixo, perceba que 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, cortei o 6 de cima com o 6 de baixo. Sobrando só 7 vezes 5, 35. Muito mais fácil que fazer toda a conta. Principalmente se você estiver trabalhando num concurso, num vestibular e você não puder usar calculadora. Então, usar a ferramenta simplificação ajuda muito na hora da conta. Um outro exemplo do princípio multiplicativo da análise combinatória é uma microempresa de sabonetes artesanais. Exemplo, a pessoa tem 2 tipos de base, 3 tipos de corantes e 3 tipos de fragrância. Então, primeiro ela escolhe a base, então tem 2 tipos. Para cada uma das bases que ela escolheu, ela pode escolher entre as 3 cores diferentes que ela tem, o azul, o amarelo ou o vermelho. E depois, para cada base, para cada cor, ela ainda pode escolher entre uma das 3 fragrâncias que ela tem. Como que eu conto tudo isso matematicamente sem precisar montar essa árvore que eu montei abaixo? Basta multiplicar os eventos independentes, porque a escolha da base não tem nada a ver com a escolha da cor, é independente. E também não tem nada a ver com a escolha do perfume, é independente. Então, nesse caso, basta se fazer um produto simples. Então, 2 bases vezes 3 cores diferentes, vezes 3 perfumes diferentes, totalizando 18 tipos de sabonetes diferentes.